Tudo bem? Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Deixa aí um joinha aí para mim, ver se vocês estão me ouvindo certinho. É isso aí, gente. Então vamos começar. 10 horas em ponto, já estamos gravando, já estamos aqui. Vocês vão ver que a minha tela hoje está um pouquinho diferente, porque eu trouxe muitos quadrinhos para a gente poder analisar as páginas, analisar a diagramação. Tá, gente? Peço que vocês fiquem aí com o microfone desligado, por favor. Opa, acho que eu desliguei o meu também. Desliguei o meu. Aí. Show de bola, bom dia. Gente, antes da gente começar, eu vou aproveitar a mensagem do Rogério. Vou mostrar aqui no nosso site, olha. Vocês estão vendo agora o nosso site da Maratona de Quadrinhos, que é maratonadequadrinhos.com.br, está aí no chat, onde vocês fizeram as inscrições. As inscrições estão encerradas, né? Obviamente, mas aqui embaixo, ó, se vocês clicarem aqui em programação, vocês têm todas as datas, estão atualizadas, porque eu atualizei essa semana. Então, ó, nossa oficina está bem aqui. A próxima é segunda-feira, dia 3, às 19. E a última é dia 8/11, às 10 horas da manhã, que é um sábado também, que é de impressão, corte e refilamento da revista. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunta para a gente, ou vem aqui no site, tá bom? Porque tá tudo aqui descritinho, já revisei, ó. Inclusive as datas das mentorias, os períodos, tá tudo aqui, atualizado, beleza, gente? Então, vamos lá, vamos começar a nossa oficina de hoje. Deixa eu voltar para cá. E vamos falar de rascunho e diagramação. Gente, essa oficina é tudo, né? É tudo no nosso quadrinho. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou dividir a oficina em duas partes. Uma teoria, uma parte teórica, para a gente poder ter aí uma base e um conhecimento para a gente poder aplicar no nosso próprio quadrinho, e uma parte prática. Por isso que eu estou com uma câmera de cima aqui. Acho que eu vou até reduzir um pouco a minha visualização aqui, da minha. Deixa eu botar aí o mais pequenininho aqui. Pronto, para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor, porque eu trouxe o rascunho completo desse quadrinho aqui, que é o primeiro quadrinho das Malvinas, que eu fiz em 2018. Gente, é um catatal de folha assim, ó. É muito fofo. É muita coisa. Eu vou mostrar na íntegra os rascunhos feios, os bonitos. Vou mostrar tudo para vocês em primeira mão. É um negócio que eu nunca mostrei para ninguém. Então, vocês vão poder visualizar como é que o quadrinho foi produzido todo nos bastidores. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Gente, o que é diagramar uma história? É organizar a nossa narrativa. Então, a gente vai pegar o roteiro, vai pegar tudo que a gente escreveu até agora, tudo que a gente já tem intenção de colocar no nosso quadrinho, os primeiros rascunhos que vocês já fizeram. Então, é a hora de colocar e fazer a arte final, sabe? Então, a gente vai unir texto, imagem e dar ritmo à narrativa. Lembra que eu, na oficina de narrativas visuais, e o Heleno falou também na oficina dele de ilustração, que vocês são como se fossem diretores de um filme, só que não é filme, é quadrinho, que é uma mídia aí próxima, que é uma mídia física. O filme seria como se fosse uma mídia digital e a gente está produzindo algo físico, mesmo que seja uma webtoon, mesmo que seja um quadrinho 100% digital. Então, o primeiro passo, gente, o rascunho é o primeiro passo para organizar os pensamentos. Mas antes de ver o rascunho propriamente dito, a gente vai passar por alguns conceitos de diagramação. Primeira coisa que é muito importante, a gente precisa proporcionar para os nossos leitores uma leitura em Z. O que é isso? Todo mundo aqui no Ocidente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aí, essa leitura, quando a gente vai fazendo ela de forma dinâmica, ela vai formando um zigue-zague, que é chamado de leitura em Z. Aqui, essa é uma página do quadrinho da Thay e do Neil, que é Onde Habita o Medo. Inclusive, eu trouxe ele aqui, deixa eu pegar aqui a capa para vocês verem. Esse quadrinho, por exemplo, ele está no HQ Mix, no prêmio HQ Mix, que é como se fosse o Oscar dos quadrinhos, gente. Então, é esse aqui, olha, é Onde Habita o Medo. Ele é de um coletivo que é da Amazônia. Esse quadrinho é lindo, a história também é muito legal. Eles pegam contos de terror, assim, locais,
e desenvolvem toda a história, então tem envolvimento da avó, dos parentes, enfim, mostra muito da morada deles lá, que é típica de lá, da região, é um quadrinho bem legal. E eu botei essa página porque ela tem uma diagramação toda diferente, tá vendo? Os quadrinhos não são quadrinhos convencionais, não são quadradinhos. E mesmo assim, a leitura Z, ela predomina, porque eu tô indo daqui, aí eu vejo essa figura, aí eu vejo esse balão, aí eu vou para cá, vou para lá e para lá. E aí eu viro a página. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar na hora de montar as nossas páginas para que o leitor se perca, porque se ele se perder nessa leitura, já era, vai quebrar um encanto total. Imagina, eu estou lendo esse quadrinho, aí eu pulo para cá, para baixo, e aí eu não entendo nada do que foi na história, eu me frustro, deixo de continuar a leitura, então não fico entendendo nada, gera uma experiência ruim para o nosso leitor. Aí aqui eu trouxe um quadrinho da Sakura. Foi muito engraçado, eu achei ele no aeroporto, eu achei o quadrinho no aeroporto, que é esse quadrinho aqui, que é uma edição especial da Sakura, que vem com umas 5 histórias, né? E mesmo o mangá aqui no Ocidente, ele foi adaptado para poder ter essa leitura em Z, porque senão fica muito confuso. E a pessoa não consegue ler. Então, os mangás, para quem não sabe, você tem que abrir de trás para frente. Então, se você abre aqui, já tem um aviso de pare, ó. Pare, não é para aqui, você está começando a ler errado. Então, mesmo você lendo do que seria o nosso verso, a leitura em Z, ela prevalece, tá? Mesmo se for um mangá. Então, se você estiver fazendo alguma coisa no estilo mangá, é a mesma coisa, ó. Começa a fala aqui, vem para cá, sobe, o zigue-zague da direita para esquerda, da esquerda para a direita fica prevalecido, tá bom? Uma outra coisa, gente, os balões. O balão, ele vai emoldurar o nosso texto, certo? Então, o balão vai ter o nosso balãozinho de fala, por mais que ele seja estilizado, eu adoro fazer balãozinhos coloridos e tudo mais, mas ele é o que vai emoldurar ali, e ele que vai transmitir visualmente a entonação daquele texto. O som, como é que ele está sendo, se a pessoa está gritando, se ela está pensando e tudo mais. E aí, o balão ele tem 2 partes, que é o corpo, que é onde essa bolinha aqui, ou esse formato em que você escreve o texto dentro, e o rabicho ou apêndice, que isso aqui é responsável por direcionar quem é que está falando, senão fica difícil saber quem é que está falando ali. Então, você vai pegar o seu rabichinho e vai apontar para o personagem. Isso aqui pode ser feito de diversas maneiras, a criatividade é o que impera para você fazer os seus balões. Você pode inventar os seus balões, inclusive, desde que o espectador, o leitor, ele consiga entender o que você está querendo passar. Então, olha, tem alguns tipos de balão que a gente vai falar aqui. Tem os balões de fala normal, que é como se fosse esse aqui. Tem balões de pensamento, que tem esses 3 pontinhos. Esses balões de grito, a pessoa grita assim, e ele é todo estouradinho, cheio de pontas. E, enfim, o objetivo do nosso balão é fazer essa entonação. Então, eu deixei aqui para vocês alguns tipos de balão, né? Então, tem a fala comum, ele cochichando, pode ser feito de uma maneira tracejada. O pensamento, esse balão em nuvem com as bolinhas. O grito é pontiagudo. Quando tem, por exemplo, uma turma falando, eu posso botar vários rabichos apontando para vários personagens. O balão de pensamento com a lâmpada, que é um clássico. A pergunta e a exclamação também, quando se coloca dentro do balão. Esse aqui, com uma reticências dentro, quando ele não consegue se expressar, tipo, ficou assustado. Isso aqui tem mangá também. Esse balão derretendo, quando o personagem está meio triste, meio reclamando. Eu caí. Sabe aquela trend? Eu caí. Aí você pode fazer o balão escorrendo, ele cantando, ele zangado. Se bem que esse zangado eu não gostei muito da forma, não parece que está zangado, assim. Enfim, o quadrinho, o balão, gente, é totalmente a criatividade de vocês, mas é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, é que o leitor precisa entender. Então, se o leitor não entendeu, não valeu, sabe? O Isaías está falando aqui, eu gosto de balões pretos, corrompidos e bugados, eu também. Para personagens tendo crise psicótica, tipo a Jinx do Arcane. Não, realmente é bem legal, gente. Colorir o balão é uma coisa muito boa. Essa aqui é a revista das Malvinas, a primeira. E os quadrinhos são todos escuros,
sabe? Então, é um roxo bem escuro, na verdade. Então, os balões coloridos, eles são bem legais mesmo. Para fazer, você pode colorir de várias cores, dependendo do personagem, às vezes combinar com a cor do personagem. A criatividade não tem limite, né? Eu gosto, às vezes, eu não fiz nesse quadrinho, mas eu gosto muito de pegar o balão do narrador, às vezes botar numa cor diferente, ou no formato diferente, e mostrar as falas, mas sem usar o balão. Poder pode, só que fica um pouco complicado. Então, às vezes você pode botar só o texto, tipo, só ter o texto e não ter o corpo do balão, mas ter o rabicho. Você faz um risquinho. Tem muita gente que faz isso. Eu acho que eu não vou ter um exemplo aqui, mas é possível fazer assim, ó. Peraí, eu tenho um rascunho aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês. Aí, por exemplo, o exemplo do texto está aqui, deixa eu escrever aqui, exemplo. E aí, a pessoa vem, deixa eu ver, e faz só deixa eu tentar acertar aqui. Faz só o rabicho, um risquinho, por exemplo. Não bota dentro do corpo. Mas essa indicação é importante para saber quem é que está falando. Se tiver 3 personagens no quadro e não tiver pelo menos qualquer indicação, fica muito confuso você entender, né? Então, vamos lá. Então, gente, balão, é isso. O balão é bem simples, né? Ele faz muito parte do nosso cotidiano. Aqui eu botei um exemplo também da Malvinas 2, né? Da segunda edição das Malvinas, que tá bem aqui, ó. Essa revistinha aqui, rosinha. E aí, aqui eu fiz a separação, né? Do balão do narrador para o balão de fala normal. E essa página aqui é bem legal, inclusive, acho que é essa mesmo que eu estou abrindo aqui, que tem vários exemplos. Tem elas gritando, tem elas falando mais calmo. Às vezes o texto é grande, tá vendo? Igual esse balão aqui, o texto é grande e não coube tudo num balão só. Então, o que eu fiz? Eu dividi em 2 balões e uni eles com uma pontezinha, um rabicho que está unido os 2, sabe? Então, esse é um recurso que é legal de fazer, ó, também aqui. E, enfim, o importante é manter a sequência. Eu começo lendo aqui, para cá, para cá, para cá, e assim vai. Esse outro quadrinho aqui é um quadrinho muito bonito que eu ganhei do criador dele lá na primeira FIC que eu participei, lá em Belo Horizonte, e se chama O Homem de Chiclete. Nosso quadrinho é lindo demais. Espera aí, deixa eu passar aqui para cá, para vocês verem um pouquinho. Esse aqui que é o criador do quadrinho. Não deixa no meio do quadro, aqui, que não está dando para ver. O tamanho menorzinho. Eu estou deixando, é porque é o contrário. Ele é espelhado. Não, eu sei, mas você tentar colocar no meio exato, porque para mim vira quadrado, por exemplo, entendeu? E aí eu não vejo que eu percebo na conta. Entendi. Desculpa. Tá, gente, se eu tiver mal enquadrado aqui, vocês me avisam, tá, gente? Por favor, é muita coisa para olhar aqui. Mas vamos lá. Aí esse quadrinho aqui é super bonitinho e ele faz bem tradicional, tá vendo? Quadradinho, com contorno, os balãozinhos bem desenhadinhos. Tem gente que vai fazer o balão mais rabiscado, pode ser um riscão, não tem problema nenhum. Desde que o espectador consiga entender, né, o que está sendo passado, no fim das contas. A Eliane falando, a levemente insana não usa balões. É uma opção. Mas é aquela coisa, tem que garantir a leitura. É isso, tem que garantir a leitura no fim das contas. Vamos lá. Outra coisa que é legal para a gente explorar no quadrinho, na hora da diagramação, é o letreiramento. O que é isso? O letreiramento, ele é o desenho da letra. Então, aqui a gente tem um quadrinho aqui do coletivo Arreda. É um quadrinho chamado Arreda, do coletivo Copo Sujo. Esse quadrinho eu comprei também na última Feira Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. E o letreiramento, gente, esse desenho da letra, aqui é o exemplo da capa, mas poderia ser outras coisas, como, por exemplo, a onomatopeia, que é o barulho do som, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Poderia ser qualquer outro tipo de texto que você queira dar um destaque. Às vezes a pessoa deu um grito ali e você queira fazer uma ênfase. Às vezes não só desenhando, mas botando uma frase em negrito, ou em itálico, se ele quer falar assim meio em off para alguém, sabe? Botar em itálico é uma sugestão. Aliás, tudo aqui é uma sugestão, tá, gente?
Então, você fazer esses desenhos das letras deixa tudo muito mais interessante, né? Então, pode ser feito à mão, pode ser escolhido uma fonte. Eu vou mostrar um pouquinho o quadrinho por dentro. Esse quadrinho é bem bonito. São vários quadrinhos de vários artistas juntos, né? Porque é um coletivo. Então, tem muita coisa feita à mão aqui, o que deixou o quadrinho, assim, incrível. Incrível mesmo. E todas as histórias se passam em Belo Horizonte, no caso. Então, por exemplo, na hora de desenhar as letras, se você dá uma tremida na letra, pode ser que represente medo. Ou se você tem letras mais grandes, assim, pode mostrar uma intensidade, igual tá aqui, olha. A letra do título Arreda, e para quem não sabe, Arreda no mineirês tipo, chega para lá, né? Vai para lá. Essa letra aqui está bem grande, ela tem um formato arredondado, a fonte é bem grossa, então ela é bem, bem potente, e ela tem esses risquinhos para o lado, estou mostrando aqui, ó. Ela tem esses risquinhos para o lado, que dá essa sensação de movimento, porque o arreda é justamente o chega para lá, sabe? E dá espaço, sabe? Então tem essa sensação, uma pequena sensação de movimento aqui na letra. Isso tudo comunica e deixa o nosso quadrinho mais rico, né? Aqui tem alguns exemplos de onomatopeia que foram desenhadas, né? Isso aqui eu peguei do banco de imagens qualquer, mas ajuda a representar bastante. Tipo, né? Crush, snap, kabum. Kabum é bem clássico, né? Crack, quebrando alguma coisa. Esse aqui, que é alguém com raiva. Então, a gente pode fazer esses efeitos para justamente o som ele ser interpretado, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão fazendo, estão falando. O Isaías, um dos participantes da maratona, falou um dia, aprenda o certo para depois mudar do seu jeito. Não, exatamente, Isaías, exatamente. Aqui a gente está aprendendo, na maratona inteira, uma base teórica para vocês terem um ponto de partida e depois tomarem as decisões, sabe? Então, é bem isso mesmo, né? Aí ele continua falando, o ilustrador pode criar uma identidade visual própria no futuro, exatamente, é o que a gente quer que vocês criem. Mas, para isso, precisa ter uma base. Primeiro, é igual quando você estuda ilustração, estuda anatomia. Primeiro, você precisa estudar como para depois você desconstruir, né? Usando referência ou criando mesmo uma forma. Nossa, eu não estou conseguindo ler tudo aqui, que o mouse não está deixando, está conseguindo. Usando a referência ou criando mesmo uma forma sua de fazer o leitor entender a mensagem. Exatamente. Então, quando a gente tem essa base de teoria, a gente tem bagagem para poder reformular tudo. Tanto que, por exemplo, eu fui aluna de Heleno, né, gente? Do Heleno Lira também. Lá atrás, lá já tem alguns bons anos. Mas eu lembro que ele falava muito assim, Ana, você quer aprender a fazer cartoon? Mas você vai ter que aprender a fazer realismo primeiro. Porque o cartoon é a desconstrução do realismo. E para capa quadrinho, a mesma coisa. Vocês não precisam usar os balões, vocês não precisam usar tudo. Tipo, eu não quero desenhar uma onomatopeia. Beleza. À medida que vão ganhando experiência, vocês vão conseguindo traçar um estilo próprio, né? Aí ele fala depois, o importante é isso, fazer o leitor entender e sentir. Exatamente. Exatamente. Então, aqui a gente tem um outro quadrinho, voltando aqui às onomatopeias, que é o quadrinho do Edmar. O autor desse quadrinho, se eu não me engano, ele estava em Portugal, não sei se ele está morando lá ainda, mas ele é um almanaque bem, tipo, Turma da Mônica, um formato bem Turma da Mônica, que são várias histórias, é um gibizinho pequeno, tá vendo? Com a capa molinha, um grampinho no meio, e esse aqui são várias historinhas, várias tirinhas de um rapaz, né, que pelo nome já dá para ver que ele adora um bar. E aqui ele está tentando chegar em casa, depois de ter voltado a noite inteira de bebedeira, né? Sem fazer barulho, mas ele está visivelmente quebrando a casa inteira enquanto a esposa está tentando dormir, né? Então ele entra, já bate a porta, blam, já tentou se agarrar na cortina e já quebrou a cortina. Aí fez um creche que derrubou o armário com pratos. E tudo isso sem falar nada, né? Esse outro quadrinho aqui, um dos quadrinhos mais lindinhos, mais fofinhos que eu acho que eu tenho na minha coleção. Deixa eu ver se eu acho ele para mostrar aqui para vocês. Que conta a história de duas pessoas que são trans
E elas se conhecem por causa dos cachorrinhos. Cada uma tem um salsichinha. A história toda é muda, não tem fala nesse quadrinho. O quadrinho é bem curtinho, olha só que gracinha que é. Deixa eu ver. Ai, tá cá. Olha só que bonitinho. Então, essas duas pessoas aqui se conhecem, andando na rua por causa dos cachorrinhos. E essa cena que está no slide é bem a hora que os cachorrinhos correm empolgados para poder se encontrar e acaba derrubando uma delas e tudo mais, né? E assim, aqui tem algumas onomatopeias, né? Que ela caiu e fez ploft, né? Aí ela viu a outra pessoa assim rindo, né? E já deu um glump, que é tipo quando você está engolindo, assim, né? E no canto aqui já tem a onomatopeia do coração, né? Badum, badum. E está desenhado de um jeito bem fofinho para poder combinar com o resto do quadrinho. Então, assim, dá para poder explorar bastante, né? Mesmo sem balão de fala, mesmo sem fala, porque esse quadrinho nem fala tem. Ele é todo, os balões só contêm símbolos, né? Então, isso aí vai ficar bem, bem a critério da criatividade de vocês, o que combina mais com a história, né? E beleza, gente. Tô passando rápido porque tem muita coisa para ver, tá bom? Qualquer coisa vocês me falam. Qualquer dúvida, eu tô olhando aqui o chat também, tá? E, Juliana, eu acho que já deu 20 minutos, né? Deixa eu ver aqui se eu acho o Highlander. Deixa eu só ver. Pode me deixar que quando ele entrar, ele vai ligar a câmera. Ah, tá. É porque eu não vi se ele já tá aqui, ó. Mas eu acho que ele não tá no computador agora. Tá bom, eu vou deixar ele aqui na tela e vocês vão poder ir revezando. Deixar vocês dois fixados aqui na tela. Beleza, gente. Então, vou continuar. Olha, enquadramento. O que é enquadramento? É quando eu tenho um cenário e eu quero ver ou ele mais de longe ou ele mais de perto, para poder ou mostrar mais detalhes, ou para poder ter um panorama geral do que está acontecendo. Então, é como se eu tivesse, assim, imagine que eu fiz um desenho aqui, ó. Vamos pegar até essa capa aqui de referência. Eu fiz esse desenho aqui enorme, maravilhoso, e vamos supor que isso aqui é o geral do meu desenho. O enquadramento é quando eu separo uma partezinha desse desenho para poder dar um foco ou afastar, mostrar ele inteiro. Então, o enquadramento basicamente é isso. É bem parecido com o do cinema. Então, vocês imaginam, assim, que vocês são diretores de cinema, estão dirigindo o filme, e às vezes, por exemplo, se é um filme, sei lá, os personagens estão chegando na Mata Atlântica, e aí você tá em cima de um penhasco e você vê aquela coisa geral, assim, da mata. Igual tá aqui aqui no primeiro quadro, você consegue ver o penhasco, consegue ver o rio, consegue ver toda a paisagem, o céu com bastante nuvens, e dá para ver que tem uma corda ligando os dois penhascos, com um maluco no meio pendurado aqui. Dá para ter noção que é uma pessoa no triciclo fazendo malabarismo, né? Mas não dá para ver quem é. Será que é homem? Será que é mulher? Será que que personagem é esse? É um alienígena? Então, é um plano geral para situar onde a pessoa está, é um ambiente. Então, esse primeiro aqui é justamente o plano geral ou panorâmico. Então, quando eu quero situar um ambiente, por exemplo, eu mudei de cena. Os meus personagens que estavam na Mata Atlântica agora vão entrar dentro de uma espaçonave, por exemplo. Aí eu quero dar uma noção geral de como é essa espaçonave por dentro. Então, eu faço um plano geral mostrando bastante coisa, bastante riqueza de detalhes para mostrar esse ambiente inteiro onde eles estão. Quando a gente tem um plano médio ou aberto, a gente consegue focar na interação daquele personagem, que é esse segundo quadro aqui. Aqui já deu um close, ele chegou mais perto aqui e já consegui dar um close um pouco maior para ver o que é que está acontecendo. Então, aqui eu já tenho detalhes no personagem, eu já descobri que é um palhaço fazendo malabarismo, jogando as bolinhas para cima. Aqui dá para ver os pássaros mais de perto, mas eu já não vejo tanto do penhasco, não dá para saber que tem um rio, por exemplo, abaixo, e nem dá para ver tanto do céu, né? Já o plano americano é quando eu mostro dos joelhos para cima do personagem. Então, é um close ainda maior, né? Então, aqui já dá para ver mais detalhes do rosto do palhaço, dá para ver detalhes da roupa, tá vendo? É do joelho para cima. Eu já não vejo mais nada do cenário.
E quando eu tenho um close ou super close, quer dizer que está bem perto. E aqui eu já consegui enxergar que o palhaço está chorando, provavelmente. Ele está com muito medo de estar em cima desse rio, nessa corda bamba. E quanto maior o close, mais drama eu dou. E aí a gente vai poder ver isso um pouquinho na prática agora no próximo slide. Mas dá para ver, ó, quando eu dou um close bem no olho do palhaço, sabe? Aquela lagriminha aqui pulsando. Dá para ver que ele está desesperado, tá entendendo? Então, a ideia é essa. E quando a gente alterna esses closes, né, a gente mantém um ritmo de leitura legal, né? Vou pegar aqui um próximo quadrinho, deixa eu passar para o lado. Ó. Aqui a gente tem um exemplo desse quadrinho aqui, que é o Conto dos Orixás. Opa, derrubei tudo. Não, sem problema. Esse aqui é o Conto dos Orixás, que eu falei na aula até dele, na aula de narrativas visuais. O Conto dos Orixás é um quadrinho que tem a proposta de transformar orixás e outros personagens de religião de matriz africana em super-heróis. Então, tem esse estilo bem de HQ, né, de heróis mesmo. É um quadrinho bem bonito. Nossa, todos os quadrinhos dos Contos dos Orixás são lindos, assim, sabe? Acho que dá para perceber. E nessa página que está aqui no slide, olha, dá para perceber que nós temos um close aqui, bem no rosto desses 4 personagens no topo. Aí temos um super close no olho dessa personagem aqui, que é para mostrar, assim, profundamente, sabe? Dá para ver o poder dela só no olhar. E aí, volta para um plano aberto, em que a gente consegue ver a interação dos personagens, eles estão num barco, mas eu não vejo tanto assim no cenário. Então, dá para poder ver uma interação, assim como nesse também, né? E aí, aqui para baixo já tem um close bem no rosto dos outros 2 personagens para mostrar a conversa. Então, uma hora nele, uma hora nela, pegando um pedaço dele aqui. Então, essa alternância, ela gera bastante emoção na nossa leitura, né? Beleza, vamos mostrar aqui um outro. Agora esse outro, peraí, deixa eu pegar a câmera. Só Jesus. Esse outro quadrinho, eu também trouxe na aula de narrativas visuais, que é aquele que eu falei que eu não sabia falar o nome direito, que eu acho que é Iskal, alguma coisa assim. E ele também usa muito desses recursos de planos. Por exemplo, aqui no slide, a gente tem o plano aberto, panorâmico, que mostra bem onde eles estão, que estão no meio da floresta. Ó. E aqui tem uma transição de tempo que mostra que anoiteceu. Então, eles já estão há bastante tempo dentro desse ambiente. Aqui já tem um plano médio que mostra a interação do que o personagem está fazendo. Aí, de repente, muda para um close para mostrar um objeto que ele está portando ali. E aí volta aqui para um plano americano que está mostrando um pouco mais próximo do que está aqui em cima. Aqui, ó. E aqui tem algumas cenas desse quadrinho, gente. Esse quadrinho é lindo. Ele tem muitos detalhes, muitos mesmo. Então, ele torna a leitura mais, assim, prende bastante, né? Apesar da gente estar com o nosso tempo corrido da maratona, mas toda vez que a gente bota bastante detalhe, o leitor, ele pausa mais para poder ver o que está acontecendo, sabe? Por exemplo, esse quadrinho aqui, tem pouca coisa acontecendo, né? Tem poucos detalhes. São personagens com uma textura de grama no fundo. Agora, para cá, quando você vai para outra página, já dá para ver que tem muita coisa, os personagens são muito detalhados, tem muita coisa para olhar. Então, o leitor, ele para mais para poder ver, né? As coisas. Essa outra página aqui é um quadrinho que eu ganhei também na Feira Internacional de Quadrinhos de um colega que estava próximo. Gente, esse quadrinho se chama Risca-Faca. Para quem não sabe, Risca-Faca são esses botecos, ele até escreve aqui atrás. Deixa eu tentar ver aqui. Aqui, ó. É um bar de origem matuta com muitas prostitutas e clientes loucos. Então, é aquele bar bem perigoso, botecão perigoso. É o botecão Risca-Faca. Esse quadrinho, ele é todo feito em carvão, em giz carvão, sabe? Pegou um lápis carvão e fez absolutamente tudo. Então, a estética dele é muito diferente, muito mesmo.
Lindo, lindo, lindo. E aí, essa página que está... Passando as páginas assim para vocês verem. Essa página aqui que está aqui, o que está acontecendo? Essas mulheres, elas frequentavam o bar, Risca-Faca, mas elas se cansam e aí elas decidem frequentar uma balada de gente rica. E aí elas estão chegando nessa balada, né, elas fogem lá de onde elas estão, saem correndo do bar, e aí elas chegam, olha, e tem esse plano panorâmico mostrando a mansão onde elas estão entrando, e vai dando close até elas entrarem dentro da festa que está acontecendo, e lá está acontecendo um show de rock, acho que é o que está bem aparecendo aqui, ó. Opa, para cá. Aí, é o que está bem acontecendo aqui, eles estão indo para um show de rock e aí dá tudo errado, entendeu? Porque é todo mundo doido nessa história, né? Beleza. Próximo, layout, gente. O layout é a composição da página, e é aqui que o bicho pega. Porque muitas vezes a gente faz o layout muito na intuição. Eu faço, às vezes, o layout muito na intuição, pegando um trecho do meu roteiro e imaginando, aqui dá para botar um balão maior, aqui dá para botar um quadro maior, aqui dá para botar uma coisa menor, e por aí vai. Mas é bom, às vezes, a gente pensar numa certa lógica de como fazer isso, né? Por isso que a gente está passando a base teórica, inclusive, né? Então, por exemplo, o número de quadros, que é uma dúvida muito recorrente, ele vai depender do que você quer botar na página e do que você programou para botar naquela página. Por exemplo, se for uma página em que está acontecendo uma luta, é melhor botar quadros menores e botar mais quadros, porque aí quadros menores vão dar um ritmo mais rápido pro quadrinho, sabe? Então, por exemplo, abri aleatório aqui, mas abri numa página, eu acho que bem, bem legal, do jeito que eu queria, olha. Aqui tem uma sequência de quadros bem pequenininhos, em que ele só está abrindo e fechando o olho, porque ele está deitado, ó, ele está deitado vendo TV aqui na cama dele, né? Aí aqui mostra ele deitado, aqui mostra a TV, aí ele pega um pote, tipo assim, aqui a leitura é mais lenta, mas quando eu passo aqui para baixo, tipo assim, é o piscar de olhos, literalmente. Então, eu consigo ler isso aqui rapidinho, porque ele está piscando o olho. Entenderam? Então, a lógica é essa. Quando o quadro ele é maior, a leitura é mais lenta. É quando eu quero dar um foco em alguém ou em alguma coisa. Ó, essa página aqui tem os quadros maiores. Opa, assim. Acho que assim dá para ver. Tem os quadros maiores, então eu consigo botar mais detalhes e o leitor vai ficar preso nesse quadro. Agora, quadros menores, eles vão acelerar, eles vão dar mais ação. Assim como páginas densas. Então, se eu boto muitos detalhes, que nem esse quadrinho aqui, ó, que é cheio de detalhes, assim, até eu posso abrir em qualquer página, vocês vão ver aqui que o quadrinho é extremamente detalhado, tem muita coisa acontecendo. É tão pequeno que eu não sei nem como é que ele conseguiu desenhar, de tão pequeno que fica. Então, o leitor, isso aqui vai gerar uma aceleração na pessoa. E quando a página é mais vazia, né, deixa eu abrir aqui, ó. Quando é mais vazio, ele respira, sabe? É um momento de mais calma, de mais tranquilidade. Isso tudo vai dar o ritmo da nossa leitura. Tá? Então, o número de balões, ele vai depender do tempo da sua história ali. Vai ter página que vai ter mais, vai ter página que vai ter menos. O Rogério está falando assim, uma coisa bem legal. Isso seria o que Scott McCloud chama de 6 transições. Isso é o momento a momento, ação a ação, sujeito a sujeito, cena a cena. Né? É isso mesmo. Então, o Scott McCloud, gente, é aquele que ensina sobre fazer quadrinhos. É bem bom, o livro é maravilhoso. Quem puder achar na internet ou comprar, assim, vale muito a pena. Então, gente, o layout também, ele vai ser responsável por manter essa leitura em Z, sabe? Daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá, de cima para baixo. E aí, os balões, eles precisam ser pensados para a gente trazer o nosso leitor para o ponto focal que a gente quer trazer, porque ele vai se guiar pela leitura do balão. Então, elementos próximos ao balão que eu quero que chame a atenção também são válidos. E aqui vai uma dica, assim, muito importante, que eu aprendi errando muito.
Não faça um balão na mesma camada ou junto do desenho. Por exemplo, eu peguei e estou ilustrando aqui, deixa eu abrir aqui qualquer coisa aqui que tem um balão. Deixa eu ver, ó. Eu estou fazendo a ilustração aqui e esse desenho do balão, ele está na mesma camada do desenho, sabe? Bota em camadas separadas. Se você está fazendo à mão, não desenhe o balão no mesmo papel. Deixa para botar o balão depois. Ou você bota o balão digitalmente, ou você tira uma xerox e desenha o balão depois, ou você desenha o balão, recorta e cola. Porque, sabe por quê? Porque muitas vezes o balão não vai caber no texto. O texto não vai caber no balão. E aí você vai ficar desesperado e vai perder uma parte do que você pensou do roteiro aqui, porque não coube e não tem como apagar mais. Porque o que está embaixo não perdeu. Mesclou com o desenho do balão, vocês entenderam? Então, às vezes, o balão não ficou legal onde você planejou, você vai precisar remanejar, porque a leitura foi prejudicada. Então, faça um desenho independente do balão. Deixa o balão como uma coisa solta que vocês consigam remanejar, aumentar ou diminuir conforme o texto, tá? A Monique não está conseguindo ver a tela? Eu não sei. Está todo mundo conseguindo ver a tela, gente? Tenta quem tiver no celular, tenta virar o celular de lado, desabilita o bloqueio da tela e fixa as minhas duas telas aqui, tá vendo? Isso, Zé, estou vendo tudo, beleza. Se vocês puderem dar um help na Monique aí para ver como é que ela consegue desabilitar, mas basicamente você tem que deixar, se você tiver no celular, vira ali de lado e tenta botar em tela cheia, onde eu estou mostrando, tá bom? Que aí você vai conseguir ver certinho. Nossa, Isaías está vendo na TV, que chique. Você consegue levantar um pouco? Porque você pega mais. Não dá. Eu acho que não dá para levantar mais, senão vai começar a aparecer computador. Então, é isso. Mas beleza, ó. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Esse aqui também é desse quadrinho Scal aqui. Gente, olha a diagramação dessa página, que coisa doida. Não tem quadro. Isso aqui é uma grande forma orgânica que vai indo de um lado para o outro através das páginas. Isso aqui é uma página dupla que eu escaneei daqui desse quadrinho. E é isso. Apesar de ser uma forma muito louca, né? A leitura ela não é prejudicada, porque eu estou lendo aqui, aí eu vou para cá, aí eu vou para cá, eu vou para cá. O Z está certinho aqui, eu vou para cá. Ou então eu vou para cá, eu já fiquei meio confusa. Será que eu vou para cá ou vou para cá? Acho que vai para cá, né? Não sei. Não lembro. Aí, terminou aqui, vou para outra página. E por aí vai. Mesmo que as formas sejam ameboides, mesmo que a página seja completamente doida, vocês não precisam se manter nos quadros. Mesmo que não tenha quadro nenhum, não precisa ter nem essa delimitação aqui. Desde que eu consiga seguir uma sequência, tá valendo. Que aí é a criatividade de vocês, né? Aí tem esse outro quadrinho aqui, a história desse quadrinho é muito legal. Ele se chama Salum, e ele conta a história de dois irmãos, se eu não me engano, são dois irmãos, e eles são pintores em Paris em 1907. E aí eles são, assim, estão na mesma época do Matisse, do Gauguin, do Picasso e tudo mais, eles são todos amigos. E aí eles estão lá vivendo a vida deles e, de repente, começam a matar os artistas. E eles passam de pintores a investigadores criminais, né? Então, é um grande quadrinho de crimes, true crime, não sei quem é crimezeiro aí, gosto bastante. Então, a história é essa, né? E aí, esse quadrinho inteiro, eu estou passando as páginas aqui para vocês verem, esse quadrinho inteiro tem o layout assim, são 4 quadrinhos por página. Ele já tem o Letícia, o nome é Salom. Ó, Salom, ó. Epa, aqui, ó, Salom. Isso. Então, o quadrinho inteiro, ele é só dividido em 4 quadros, sempre. Aí tem umas páginas de transição, assim, que tem um contexto, aqui tem um cenário feito à mão. Né? Então, você vai passando aqui, ó, é tudo assim, inclusive essa aqui é a página que está ali na tela. E não tem problema, gente. Vocês podem fazer isso, fazer 4 quadros e botar aqui.
a história ela vai ter um ritmo dependendo do que vai estar nos quadros também, porque o número de detalhes que vocês vão colocando, olha quanto balão tem essa parte, sabe? Isso tudo também ajuda a dar o ritmo da leitura, isso também está na parte de layout. Então, é tudo uma escolha, no fim das contas, né? É tudo uma questão de escolha. Se vocês quiserem fazer desse jeito, não tem problema, pode fazer. Acho que a emoção vai estar garantida. Esse aqui é um quadrinho ótimo. Uma história bem legal. E não foi nem um pouco prejudicado porque foi feito desse jeito. Então, não precisa fazer nada mirabolante ou fazer as páginas loucas, nem nada. Se quiserem se manter no tradicional, a Isaías está perguntando, é feito em A3 dobrado ou tem que fazer a armação? Não, o quadrinho, gente, ele vai ser... Deixa eu pegar aqui. Ele é uma 4 dobrada, ele vai ficar no tamanho 5. O quadrinho aqui, esse aqui tem o tamanho, deixa eu virar ali de ladinho aqui, que eu acho que vai dar para ver ele inteiro. Ele tem um tamanho A4 dobrado no meio, tá bom? Ah, é do salão? Ixi, tá, do salão. Gente, eu não sei. Bom, ele é um A5, mas é um A5 meio diferente, ele tá em paisagem, porque ele é assim, ó, deixa eu tentar subir um pouco mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele é comprido. Olha só como é que ele é comprido. Entenderam? Então, é como se fosse uma 4 dobrado no meio, não, cortado no meio e botado assim na menor parte. Não sei se deu para entender, mas ele é um compridão. Ele tem um formato diferente, tanto que eu tenho muita dificuldade de encaixar ele na minha estante. Ele é interessante mesmo. Mas ele é meio diferentão, assim, né? Vamos lá. Esse outro quadrinho aqui, eu tinha falado da capa dele. A capa dele é linda, linda. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é aquele que eu falei na narrativa visual, que é o Sonho em Conserva, né? Que era um quadrinho muito louco, ó. Sonho em Conserva, do Pedro Leonelli. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui só tem esse personagem na capa, só que todo o resto do pote, do nome do quadrinho, ele tá num relevo brilhante. Não sei se vai dar para ver aqui da câmera. Olha, não sei se dá para ver alguma coisa. Mas, nossa, o meu sonho também. Ó. Aqui, ó, aqui deu, ó. Tá vendo que tem um negócio brilhante na capa? Quem vier aqui na Orgânica presencialmente para poder ver, eu vou deixar esses quadrinhos aqui, vocês podem dar uma olhada depois, ó. Gente, esse quadrinho é lindo, esse quadrinho é lindo. E aí, aqui eu botei um layout de uma página, deixa eu ir passando ele aqui para vocês conseguirem ver também. Eu botei um layout na página que é bem legal, sabe? Aqui temos um quadro comprido, mas ele é separado por uma árvore. Essa estética da árvore, assim, do mato, onde ele está, da floresta, é uma floresta meio encantada, ela é presente no quadrinho inteiro, assim. E aqui é uma árvore cheia de potes em conserva, cheia de sonhos que estão presos no pote, né? Então, aqui ficou ritmado um pouco diferente do Z, né, que é um embaixo do outro e está fazendo um paralelo com esse quadro comprido, mas funciona, está funcionando. Eu não me perdi, eu consegui ler, eu consegui entender e é isso. Então, olha, aqui temos alguns formatos diferentes e apesar de ser diferente, ainda está beirando o tradicional, né? Nossa, esse quadrinho é sensacional, gente. Fiquei encantada. Eu comprei ele na Comic Con que aconteceu na pandemia, que eu assisti a live do criador e eu fiquei apaixonada. É lindo, esse quadrinho é lindo. Então, assim, o layout, ele faz parte da criatividade, sabe? De como que vocês vão fazer a composição. Aí agora a gente vai começar a falar de rascunho. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês, falar para vocês 3 tipos de rascunhos que são possíveis fazer. O primeiro deles é o storyboard. Eu vou confessar para vocês que eu não sou familiarizada com storyboard. Eu tentei fazer, eu comecei fazendo as coisas por ele, porque o Heleno me orientou, mas eu não me adaptei a esse estilo. Mas conversando com o Lucas, que é o monitor aqui, né, que quem vem desenhar aqui, quem vem pegar monitoria, o Lucas sempre está por aqui, ele é um ilustrador, inclusive ele faz projetos para fora do país.
A aula de segunda-feira vai ser com ele, inclusive. E ele usa storyboard. Aí eu conversando com ele, eu falei, olha, eu não consegui me adaptar. Ele, nossa, todos os meus quadrinhos eu faço com storyboard. E é isso, gente. Às vezes vai ter um estilo de rascunho, um estilo de desenho, um estilo de diagramação, que vai caber para um e não vai caber para outro, e tá tudo certo. O importante é achar algum que você se adapte, ou inventar o seu próprio, que também pode acontecer, né? Então, o storyboard, ele é muito utilizado para filme e para animação, é mais comum. Para o quadrinho, nem tanto, mas ele também pode funcionar. E como é que é o storyboard? Você vai fazer alguns quadros, e você vai selecionar do seu roteiro algumas cenas que são chave, sabe? Que são, assim, as principais para poder fazer um rascunho ali, fazer uma ilustração. Você não vai desenhar qualquer cena, você vai pegar as principais mesmo. E na parte de baixo, você vai escrever o que está acontecendo. É como se fosse uma animação mais lenta, tá entendendo? Se eu fosse pensar num filme de animação. Então, por exemplo, nesse exemplo que está aqui, eu tenho uma família no carro, aparentemente indo de férias. Então, aqui tem eles dentro do carro. Aí, outra cena importante, eles estão mexendo no som. Talvez eles briguem por causa da música, talvez é uma notícia importante que vai sair naquele rádio. Não sei, a gente vai escrever aqui embaixo, depende da sua história. Aí, aqui no próximo, e ele foi fazendo cada um uma página. Então, ele pegou a cena principal de cada página, tá vendo? Ó, página 6, página 7, não sei o quê. E aí ele foi dando esse visual que isso aqui pode entrar ou não para o quadrinho, mas que vai ajudar a você definir quais são os pontos-chave a serem desenhados. E muitas vezes vocês vão colocar coisas aqui intermediárias, tipo assim, né? Igual daqui para cá. Aqui está mostrando ele chegando na cidade, e ele está virando esquina. Às vezes, aqui no meio vai ter um quadro que ela vai visualizar alguém do lado de fora, que vai chamar atenção, vai ser o grande amor da vida dela, sei lá. Mas vão ter coisas intermediárias, e essas informações vocês vão escrevendo abaixo. O Isaías. Entendi, também não faço. Achei que você passava do texto direto para a arte final sem fazer esboço. Não, calma. Depende. Quando a gente passa... Hoje, dependendo do meu tempo, às vezes eu passo do texto para a arte final. Eu fiz isso no quadrinho das Malvinas 2, gente. Esse quadrinho aqui, o que acontece? Eu fiz o lançamento dele na última Feira de Quadrinhos Internacionais de Belo Horizonte, que foi ano passado, esse quadrinho aqui que está na tela. Eu fiz ele em uma semana. Não dava tempo de fazer rascunho, eu não tenho rascunho dele, porque não existe rascunho. O Gustavo escreveu o texto, né? O Jango escreveu o texto, eu peguei o texto e fui na doideira, fazendo o final. E foi isso, porque não tinha tempo. Eu fiquei sabendo da inscrição que eu passei, porque eu sonsei, na verdade, né? Eu dei uma sonsada e aí eu fiquei sabendo que eu ia para a feira muito em cima da hora. E aí eu tinha pouquíssimo tempo para fazer. Então eu parei a minha vida por uma semana e fiz o quadrinho inteiro. Esse quadrinho tem quantas páginas? Deixa eu ver. Tem 28 páginas, é um quadrinho pequeno. É um pouquinho maior do que vocês vão fazer, né? Mas é isso, gente. Eu simplifiquei o máximo que dava no meu traço. Não deu, por isso que ele é todo rosinha, assim. Porque não deu tempo de fazer um negócio coloridão igual eu fiz no primeiro. E foi, mas eu não recomendo. Não recomendo porque, assim, a diferença de um para o outro é nítida. As pessoas me dão esse feedback, assim. Que apesar de ter ficado legal, eu também gosto que ficou legal. Mas esse aqui, que eu fiz o rascunho bonitinho, completo, que gastou 6 meses para fazer, eu achei que ele ficou mais interessante no final das contas. Tá entendendo? Muito obrigada. Né? Alguém falou que ficou maravilhoso, muito obrigada. Mas, assim, é bom fazer o rascunho, é bom, porque você toma as decisões com calma e pensadas, com intenção. E muitas vezes, às vezes, pode sair algo torto, que no final, quando você vai ler, não era bem o que você queria. E aí vem a frustração, sabe? Amora, quanto tempo em média você gasta para produzir os seus quadrinhos? Gente, eu sou muito lerda. Apesar de ter feito esse daqui em uma semana, esse aqui levou 6 meses. Então, é por aí. Eu levo alguns meses para fazer. Vamos botar aí uma média de 3, 4 meses para fazer um quadrinho desse jeito, mas é porque eu desenho muito devagar. Muito devagar. Eu fico lambendo o desenho, porque eu vou me divertindo.
aí eu esqueço da vida, aí eu refaço 10 mil vezes, então eu sou bem devagar. O Lucas faz na velocidade da luz, vocês têm que ver ele desenhando, gente, é uma loucura. Né? Mas beleza. Então, storyboard é assim. Qualquer coisa eu peço para o Lucas amanhã falar um pouquinho mais de storyboard, já que ele faz desse jeito, eu vou pedir para ele dar essa palhinha. E aqui nós temos um negócio que foi o Heleno que me ensinou. Isso aqui é a teoria do Heleno Lira, que eu aprendi no curso dele. Isso aqui se chama thumbnail, gente. Isso aqui é o caos. É a bagunça. Sabe aquela bagunça organizada que só você entende o que é, onde está? Essa é a thumbnail. A thumbnail é um tipo de rascunho em que você faz um retângulo bem pequenininho e você diagrama bem pequenininho o que você quer, sabe? E aí eu tenho essas thumbnails aqui no papel físico, tá aqui do lado. E aí eu vou abrir para vocês o rascunho e vou mostrar o final, comparando aqui, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, aqui eu botei um exemplo de uma thumbnail minha, que é dessa edição aqui das Malvinas, né, da primeira edição, em que é justamente isso, gente, é fazer pegar uma folha, desenhar um monte de retangulinho, fingindo que é a página, fazer a diagramação do layout, botar, às vezes, um ou outro desenho ali bem, bem rapidão, que só você vai saber que personagem é esse, e puxar setinhas falando o que é que vai acontecer. A thumbnail é o rascunho do rascunho. E, às vezes, quando não dá tempo de fazer o rascunho, eu faço pelo menos a thumbnail. Eu perdi a thumbnail das Malvinas. Eu não fiz tudo. Eu lembro que eu comecei para as primeiras páginas, para pegar o ritmo desse aqui. E depois eu larguei as thumbnail também, porque não ia dar tempo. Nem disso. Mas, quando não dá tempo de fazer rascunho, um rascunho bonito, façam pelo menos isso, enchem uma página de um monte de retângulo, numero, eu sempre boto o número da página aqui em cima, puxa setinhas, isso aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer aquilo, e bota o número de quadros com alguma referência do que está acontecendo. Por exemplo, essa thumbnail aqui, até dá para abrir aqui para vocês verem, eles estão falando no telefone. A personagem, é bem essa aqui, do canto, tá vendo? Tem um retângulo, deixa eu tentar mostrar aqui de uma maneira boa, Tem aqui, os personagens estão falando no telefone, tem um negócio meio cortando, como se eles estivessem à distância, e o telefone daqueles mais antigos, né? Porque a história passa aí mais ou menos década de 90, por aí, eles estão conectados pelo fio. E é bem essa thumbnail aqui, Eu planejei justamente isso. Eu quero um personagem de cada lado, com o telefone ligado pelo fio, por esse negócio de raio aqui, cortando a cena para mostrar que eles estão em espaços diferentes. Então, tem a ver com o que você quer fazer, sabe? Beleza, então eu recomendo muito, isso aqui para mim funciona muito, que é o rascunho do rascunho. E aí, gente, tem a boneca. Deixa eu achar aqui o nosso exemplo. Aqui, gente, o que é boneca? A boneca, ela tem vários nomes, tá? Você pode achar isso com vários nomes. Na internet é um pouco difícil achar com esse nome boneca, mas eu vou ser sincera, eu não sei quais outros nomes que pode ter. Mas é o protótipo do seu quadrinho, que é isso aqui que está bem aqui aparecendo na tela. Eu tenho as páginas dobradas, e eu vou pegar as páginas, no caso, quem fizer 16 páginas, vão pegar 4 folhas e mais a capa. Né? Essa aqui é uma folha 4. Deixa eu tentar botar mais alto aqui. Isso aqui é uma folha 4. Uma folha 4. Dobrada ao meio. Vocês vão pegar aí um monte de folha 4 e vão dobrar. Isso aqui é a boneca. E aí fazer o rascunho aqui nossa, gente, isso é um adianto de vida que eu vou contar para vocês, que é espetacular. Porque isso aqui vai ajudar muito na hora de fazer as páginas para impressão. Porque eu vou falar para vocês, preparem, as páginas para impressão é um pouquinho, dá um nó na cabeça. Mas vamos com calma, que a gente vai ajudar vocês, tá? Sem pânico. Mas fazer isso aqui ajuda muito. Então, eu tenho aqui a capa, eu pego e rascunho a capa aqui. Aí eu abro a revista, viro a página, eu tenho a contracapa. Aí eu rascunho o que eu quero a contracapa aqui. Aí eu já tenho a página 1. Aí eu rascunho a página 1. E assim eu vou seguindo, realmente fazendo o protótipo da revista. Isso aqui ajuda muito. Por quê? Vamos supor, eu quero passar para o computador, para o digital, ou passar a limpo a primeira folha. Lembrando, folha é
tudo, ó, você usa a folha, e página é somente a superfície. No caso, cada folha aqui na nossa prática tem 4 páginas. Vamos supor que eu quero passar a primeira folha a limpo. E aí eu vou abrir, peguei aqui, ó, aqui tem a página 1, certo? Página 1. Quando eu abrir isso aqui, para fazer o meu PDF de impressão, porque na hora da gente imprimir tem que sair um A4. Isso vocês vão ver na oficina, na última oficina, lá na Caracol. Vocês vão ver que tem a página 1 e a página 20, uma do lado da outra, a página 1 aqui na direita e a página 20 na esquerda. Então, se eu faço o meu rascunho assim, nossa, na hora de imprimir é lindo, gente. Facilita muito a vida. E eu virei outro lado, ó, tem a página 2 e a 19 juntos. Se vocês quiserem, eu tenho um arquivo de impressão aqui das Malvinas, eu posso abrir para mostrar para vocês como é que fica o PDF. O Rogério está falando, eu tenho dúvidas sobre isso. Achei que a sequência que a gente manda para a gráfica fica estabelecida no digital. E fica. A sequência é a gente que monta no digital. Então, na hora... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu podia já ter separado isso, né? Mas eu tive a ideia só agora, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui o rascunho do digital. Vou ver se no final eu faço isso. E mostro para vocês. Faz. Oi. Porque essa parte aí é da última mentoria. Eu sei, eu falei que é da última. Só que eu estou explicando o seguinte, que quando a gente rascunha já pronto para impressão, isso facilita muito. Não estou adiantando, gente, mas é porque quando a gente planeja desde o início a nossa revista pensando na impressão lá na frente, a gente não fica louco. E aí vocês vão ver no meu rascunho das Malvinas que eu não fiz isso aqui. Eu não fiz isso e eu me arrependi amargamente, porque para montar esse rascunho eu gastei dias depois, porque foi o meu primeiro quadrinho, eu não entendia nada, precisei ver 1 milhão de vídeos no YouTube até ter a ideia de fazer esse troço aqui, só que eu já tinha feito a revista inteira. E depois, para montar esse arquivo, eu chorei. Então, se a gente já desenha desde o rascunho, nesse sistema da boneca, sabe, de já montar o nosso protótipo com as páginas certinho, isso facilita muito a vida, muito mesmo. Então, a ideia é qual? Pegar a thumbnail, que a gente viu no slide passado, faz aquele monte de retangulinho, faz um layout prévio ali, para eu pegar aquele monte de papel, passar para a boneca e fazer um rascunho mais elaborado, que aí é um rascunho de verdade. De preferência um rascunho bom para a gente poder passar limpo depois. Então, aqui tem uma página das Malvinas aqui, que o rascunho já está muito parecido com a versão final. Não tem todos os elementos, ó, eu desenhei aqui, nem desenhei o olho, não desenhei muito detalhe, porque é rascunho, ó. Tem algumas anotações do lado. Tá vendo? Aqui eu estava testando alguma expressão que eu queria que tivesse em algum lugar, mas já está bem próximo do final. Porém, é um rascunho ainda. Então, se fizesse rascunho nessa etapa, na boneca, vai facilitar, tá? A parte da montagem digital é realmente mais complicado, mas é tão prazeroso de terminar assim. Você vê impresso, olha, não tem preço, você vê o quadrinho impresso. Você botar uma página dentro da outra, assim, dobrar, bater o grampo e você passar as páginas e ver que ficou certo, é muito bom. Outra vantagem de se fazer esse tipo de rascunho já num protótipo, já numa boneca, já bem certinho, é que se você inventou a moda de fazer página dupla, por exemplo, aqui eu abri na 5 e na 6, quero que a 5 o desenho tenha continuidade da 4 para 5. Coragem para fazer isso, porque muitas vezes o desenho não vai casar. Então, se você faz isso na boneca, a garantia é que seu desenho não vai ficar deslocado ou não vai ficar com algum erro de alocamento aqui da página, é melhor, fica mais fácil. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a página 4 não está na mesma folha da página 5, tá vendo? São folhas diferentes. E aí, você fazer um desenho continuando em folhas diferentes e fazer com que ele fique grudadinho certinho, é complicado isso, tá? É complicado. Então, quando você desenha isso na boneca, que eu chego aqui, ó, eu quero fazer uma linha passando daqui para cá, uma linha curva, assim, sei lá. Isso aqui garante que um pouco mais que vai ficar certinho no final. Tá vendo? Que a linha realmente vai continuar de uma página para outra. Mas se eu separar, ó,
São 2 folhas diferentes. E aí, se você faz só a 5 separada da 4, assim, e você quer fazer uma página dupla, nossa, só Jesus depois. Para isso fazer bater na hora da impressão. Então, eu sei que eu estou adiantando a parte da impressão, gente, eu não quero me meter no trabalho da Ana Caracol, não, tá? Mas isso aqui é importante, porque a gente tem que pensar desde o começo como isso vai ser feito, de fato, né? Para que a gente não fique triste na hora que as coisas derem errado. Eu passei por isso também na primeira revista do Clebinho. Eu acho que está com o Gustavo lá na outra sala, inclusive, se você puder trazer para mim, fazendo um favor, ou Jampo. A revista do Clebinho eu fiz páginas duplas nesse sistema de grampo. É uma zine bem pequenininha que foi nesse sistema de grampo. Gente, o quanto eu chorei. Eu tive que refazer o quadrinho 2 vezes, porque o desenho não batia. Tá aí o Clebinho? Não, vê se tá aqui em cima. Fazendo um favor. Aí, beleza. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui pertinho, porque o quadrinho... Ai, Jesus. Beleza. Beleza, nada. Nossa, ficou mal confuso, porque para mim é espelhado aqui. Mas vamos lá, ó. Aqui, olha o que aconteceu. Ficou uma lista branca. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Numa página dupla para outra, ficou descontinuado, ó. Tá vendo? Ficou uma lista branca aqui por causa da impressão. Deixa eu chegar pertinho aqui, ver se vocês conseguem ver. Ai, Jesus, tá vendo? Então, olha que sofrimento que foi, que eu queria isso aqui passando de um lado para o outro, o mesmo fundo. Olha só como é que ficou errado aqui. Na hora de bater o grampo, bati errado. Não consegui fazer funcionar isso plenamente. Eu tinha outra revista aqui dentro. O meio ficou perfeito, porque o meio foi fácil. O resto não foi, não, gente. Vou ser bem sincera, assim, eu tô mostrando a realidade, ó. Ficou o traço branco aqui no meio. Não consegui fazer funcionar plenamente. Na revista do Clebinho 2, que eu não tenho ela aqui, porque eu vendi tudo na última feira, eu consegui fazer isso melhor. Já consegui adaptar isso melhor, porque eu fiz um rascunho decente. Entenderam? O Hugo está falando que o InDesign é perfeito para fazer essa montagem. Exatamente, é mesmo. Eu não sei mexer no InDesign, mas quem mexe fala que é espetacular. Tá? Então, é isso. Rascunhem bem direitinho, o máximo que vocês puderem. Eu sei que o tempo está corrido, que é uma maratona. No Canva também dá para fazer, tá, gente? Dá para poder montar o arquivo todo no Canva sem problemas. Mas pense, se vocês fizerem aqui, ó, a boneca, metade dos problemas de vocês vão estar resolvidos. Então, quem ainda tem dúvida no número de páginas, ainda quem tem dúvida se começa na página ímpar ou na página par, ou sei lá o quê, se vocês montam isso aqui, muita dúvida é sanada, tá? Muita dúvida é sanada, porque fica muito mais fácil de entender como é que a revista vai ficar no final, do que fazer tudo solto, que eu vou mostrar para vocês agora o rascunho das Malvinas, vocês vão ver, né? Então, vamos mostrar aqui na prática. Deixa eu pegar aqui o caderno, para vocês verem. Peraí, deixa eu tentar... Vou parar de compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver. Isso. Então, agora, se vocês puderem maximizar aqui o... Mostrar meu vídeo inteiro para as pessoas. Acho que é isso. Se vocês puderem agora maximizar aqui a minha tela, onde eu estou aparecendo, que aí agora eu vou mostrar para vocês como foi que eu rascunhei essa revista inteira, gente. Esse aqui é o meu caderno de rascunho, que tem não só as Malvinas, tem outras histórias. Esse caderno é super velho, e ele tá acabado, velho e podre, entendeu? Porém, ele funciona. Ele funciona, ó. E aqui de cara eu já deixei um negócio legal para mostrar para vocês. Essa aqui foi a primeira Malvina que eu desenhei. Tudo nasceu desse desenho aqui. Eu mal me diverti, quero fazer um negócio monstrão, assim, meio inspirado em Alice, no País das Maravilhas. Deixa eu mostrar aqui pertinho para vocês. E aí eu desenhei isso aqui, que era uma menina com crânio de bode e tal. Fiz uma pesquisa lá, a Helena me ajudou. Eu estava na aula do Heleno fazendo. Então, esse aqui foi a primeira coisa das Malvinas que saiu. Né? Não, eu queria ter usado mais de luz e sombra, mas eu fiz à mão, ele é de marcador, tá vendo? Dá para ver a marca do marcador a álcool aqui atrás. Mas eu fiquei com medo de estragar o desenho, só botei uma bolinha aqui embaixo. Né? Aqui, vou mostrar primeiro o caderno.
que o caderno tem as coisas desde o começo. Eu não sei se vai dar para enxergar, porque isso aqui é de 2017, gente. 2017, 2018. Tem quase 10 anos esse negócio. Então, alguma coisa está apagada. Mas eu fui escrevendo aqui, olha, exatamente o que vocês fizeram no roteiro. Tá vendo? Olha, tema, análise do início e do fim. O que o protagonista quer? Aí aqui vem, Sueli quer o status dos outros de forma fácil. A Sueli, que é a protagonista, né? Quer ser bonita e bem-sucedida como seus colegas aparentam ser. Ok. Sem olhar para o esforço que fizeram para vencer. O que o protagonista precisa aprender, no caso? Aí eu fui anotando tudo, qual era a motivação do protagonista, né? Aí aqui eu fiz um gráficozinho, né? Que ela quer um status de popular, ela quer ser aceita e ela precisa reconhecer que ela tem que ser ela mesma no final, né? Então eu desenhei um arco bem coisado, bem simples. Aqui eu escrevi mesmo o que o antagonista era, né? Que é o vilão. A Sueli precisava de um mentor. O mentor é o tipo de personagem que vai ajudar o protagonista a cumprir o arco da história, né? Então é aquele personagem que vai ajudar e ele chegar até o fim da história. Então eu escrevi tudo o que eu queria. Então, assim, o roteiro eu fui fazendo todo o texto. Ó, aqui é uma página de personagens secundários aqui, listei todo mundo, ó, mais aqui, detalhe dos personagens secundários, e aí eu fiz anotações gerais da história também, não sei, acho que não vai dar para ver, tá muito clarinho, acho que o lápis. Fui definindo aqui a criação do universo, né, da primeira vez que a gente fez, então tem várias etapas aqui que são referentes à jornada do herói, e aí, eu estou com vontade de gravar uma aula extra, só gravada para jogar no YouTube, explicando um pouco das etapas da jornada do herói, que é bem legal para quem quer fazer composição de roteiro. Mas vai ser extra, porque acho que a gente não achou que era muita coisa para passar para vocês iam ficar meio doidos. Mas é bem legal de estudar isso, porque ajuda a gente a formatar as histórias com um pouco mais de facilidade, né? Aí, o que acontece? Na época, eu fiz isso aqui, eu até risquei porque eu reformulei tudo. Eu fiz o que deveria ser as thumbnails, só que eu fiz a thumbnail do roteiro. Tipo, a página 1 é a capa. A página 2 aqui tem informações dos autores, que é a contracapa. 3 eu fui escrevendo o que teria do roteiro que seria em cada página. Só escrevendo. Ó, e fiz muito isso, tá vendo? Todos esses retângulos que estão aqui, é só escrita, não é a thumbnail ainda. Então, eu fiz, antes da thumbnail, eu ainda fiz um rascunho do roteiro, em formato das páginas. Isso aqui me ajudou muito, muito também. Mas é aquela coisa, tudo demora, né? Tudo demora. Então, aqui tem mais, enfim, aqui tem muito. E aí, à medida, isso aqui também era o meu controle, porque à medida que eu ia fazendo a página, eu ia cortando, ó, aqui os números estão todos cortadinhos, é porque eu fui marcando, para eu não me perder onde é que eu estava. Aqui já é outra história, né? Mas eu fui detalhando assim, todo desse jeito. Aí, agora, eu vou mostrar para vocês alguns rascunhos, né, da história, ó, por exemplo, esse aqui é o rascunho da parte do ônibus, que é a primeira cena, ó, vou botar aqui do lado. É a primeira página das Malvinas. Olha só, a versão final é essa. Aqui, ó, a versão final é essa e o rascunho é esse. Não está 100%, mas já passou total a ideia de como é que eu queria que ficasse no final. Por exemplo, aqui tem outro desenho das Malvinas do início, né? Estava nessa vibe de crânios aí. Aqui tem uma tirinha, né? Quando eu estava começando a fazer o quadrinho, o Heleno me orientou a fragmentar a história e fazer tirinhas de 3 quadros, para eu poder treinar mais um pouco, porque é mais fácil fazer uma tirinha assim, do que fazer uma história de 40 páginas. As Malvinas, se não me engano, são 35 páginas. Tem essa revista aqui. Então, para treinar, como não tinha experiência nenhuma, foi a primeira vez que eu estava fazendo isso sozinha, eu fui fazendo isso, que aí eu conseguia definir um pouco do cenário, um pouco dos personagens. Eu fui fazendo nas aulas, né? Aqui é outro rascunho de outra coisa, ó. Aí aqui já tem de novo um rascunho do ônibus,
um rascunho da personagem principal, de como está mais na versão final dela. Aqui eu estava testando como é que iriam ser as Malvinas, no final das contas elas não ficaram tão realistas. Ó, essa aqui também é uma tirinha, só que eu passei a limpo, eu fiz em nanquim. Essa aqui também eu testei, essa cena inclusive foi para a revista, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Só que eu fiquei com preguiça de terminar. Aí eu não terminei, deixa assim. Fiquei com preguiça. Era muito preto para gastar. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui a página. Aqui, ó. Ó, tá bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, tá vendo? Ela fica encantada com o bolo, ela come e ela fica gordinha instantaneamente, porque é um bolo mágico, né? Que é a função da Malvina, gente, só para vocês saberem, atormentar e fazer tudo na vida da Sueli dar errado para ver se ela se manca e virar uma pessoa melhor. Esse é o objetivo, né? Porque o inferno ele está lotado, não dá para descer mais ninguém, então a Sueli vai ter que pagar os pecados em vida ainda. Então o céu e o inferno fazem um acordo, né? E enviam uma Malvina, que é uma entidade do submundo, para poder fazer a Sueli se arrepender e ser uma pessoa melhor. Então, se a sua vida estiver dando tudo errado, estiver uma bola de neve, talvez você esteja com a maldição das Malvinas. E aí é isso, tipo, ela comeu um bolo e ela engordou, tipo, todos os quilos de uma vez só, que é justamente o que está no rascunho dessa página. Ó, que é o que eu fiz só para treinar uma coisa avulsa, né? É a mesma coisa aqui. Aqui é a Malvina chegando para atormentar a Sueli, que é o que está bem nessa página daqui. Ó, na versão final ficou assim, ela saindo aqui, ó, mostra ela saindo aqui do chão do portal, ela atravessa o portal do submundo e vem, que é justamente o que eu rascunhei nessa tirinha aqui, né, ela saindo. Beleza, e assim vai, olha, tem mais tirinhas, aqui tem um protótipo de página que eu já fui fazendo, tem rascunhos de personagem que eu fui fazendo solto, ó, essa aqui é outra protagonista da história. Enfim, aqui é um ensaio de como é que ficaria a versão final. Aqui tem outras Malvinas, da época que eu ainda estava definindo como seria o estilo dos personagens. Para quem pegou na primeira oficina, eu falei que as Malvinas, a gente fechou um contrato para produzir um filme de animação, né? Em que a gente está esperando sair o edital do filme. E aí essas duas personagens, elas estão no filme. Essa aqui nunca apareceu num quadrinho, que é o crânio de urubu. Então, essa daqui vai estar no filme, exclusivamente, né? Aí aqui, ó, esse aqui são rascunhos, eu tentando fazer a perspectiva dessa página. Vou pegar aqui, ó, tá vendo? A página final é essa, e aqui temos um rascunho aqui. Primeiro esse, ficou horrível, tá tudo errado. Esse em vermelho é o Heleno que canetou em cima, que rabiscou por cima, tentando consertar, porque eu fiz tudo errado. Eu não estava conseguindo entender como é que fazia, e aqui eu já, depois com a ajuda dele, eu consegui botar na perspectiva certa, porque eu queria essa ideia de monstrão, assim. A Sueli está aqui no canto, desesperada, porque tem uma Malvina gigantesca, que é um dos superpoderes dela, é que à medida que você vai se recusando a ser uma pessoa melhor, ela vai crescendo, né? Então aqui ela já está num tamanho de um gigante, já prestes a esmagar a Sueli. Eu queria ter essa visão de baixo, sabe? E não estava conseguindo fazer, então, graças ao rascunho, ó. Aqui tem um outro exemplo de design de personagem que deu errado. Eu queria fazer essa Malvina aqui, olha o tamanho da cabeça, tipo, tá totalmente no lugar errado, para ela, essa cabeça que tá aqui, o pescoço tem que estar enorme, não é uma girafa, era um crânio de boi, e ficou tudo errado. Aqui também tem uma versão que ainda não é a final, da Antonieta. Aqui tem mais, ó, eu estava fazendo um estudo de luz e sombra aqui para justamente fazer essa pose que iria ser a capa. A capa ficou essa, mas eu estava pensando em fazer a capa com essa pose aqui, mas no fim das contas eu desisti. Ó, aqui tem o tal do polêmico model sheet, que não é bem o model sheet, mas tem aqui alguns designs da Sueli, foram os primeiros rascunhos que eu fiz dela. E aqui a gente tem as famosas thumbnails. Deixa eu chegar perto aqui. Ó, como é que é a thumbnail, né? Faço um quadrado, faço um monte de quadradinho dentro, que são os quadrinhos, vou puxando aqui o que é cada coisa. Ó, aqui também. Aqui também, ó. Então, enfim,
É isso, a ideia é essa. Aí, essa eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho que vai ficar bem legal de ver. Vou tentar chegar bem pertinho aqui, ó. Essa página aqui tem uma sequência de quadrinhos e no meio eu coloquei uma personagem que é a Antonieta. Deixa eu achar essa página aqui para vocês verem. Porque essa página é bem legal, ela ficou bem parecida com a versão final depois. Deixa eu pegar aqui, que mostra justamente a parte que a Antonieta ela vai crescendo. Deixa eu caçar aqui, ó. Então, essa página aqui, ó, eu tenho a sequência com 3 quadros aqui, aí vão falando, os anos vão se passando, e a Sueli tá com a língua afiada, nada de se arrepender, né? E ela brigando com todo mundo e a Malvina só crescendo, só piorando a situação dela, né? O chefe brigando, chegando mais trabalho. E aqui, ó, a versão final dessa página aqui ficou exatamente assim. A sequência de quadros que eu decidi, a Malvina crescendo, um quadro de cada lado, os 3 quadros aqui. E aqui, cada balãozinho desse que eu puxei para o lado, essa anotação, era o que eu queria para a página. E aí deu para fazer igualzinho. Então, essa thumbnail aqui virou essa página aqui, ó. Essa página aqui. No fim das contas. Tá, aqui tem mais algumas, ó. Aqui tem mais algumas, que eu acho que essas dão até para ver melhor. É bem rabiscado, gente. O meu rascunho é muito porco, desculpa. Mas funciona, porque eu tenho que fazer rápido. E como eu desenho devagar, eu preciso resolver rápido as coisas. Né? Por isso que fica essa bagunça aqui. Mas no fim das contas, o quadrinho sai. Né? E aí, agora, olha, vou mostrar para vocês dentro desse envelope, esse envelope é belíssimo. Eu ganhei ele no evento também. Eu vou mostrar agora para vocês o que deveria ser a boneca das Malvinas, né? Que é esse rascunhão. O que eu não fiz. Eu deveria ter feito a boneca e não fiz. E porque eu fiz exatamente assim, ó. Essa aqui é a página número 1. E ela está completamente solta. Isso me atrapalhou muito, muito mesmo. Deixa eu pegar aqui a revista, que aí dá para a gente acompanhar aqui, ó. Então, eu tenho aqui o rascunho da página 1, ó, que ela é no ônibus. E no fim das contas ficou assim, como eu já mostrei para vocês. Aí tem aqui a página 2. Deixa eu tentar mostrar mais aqui para cá. Ó, tem a página 2 e o rascunho ficou assim. Então, quando a gente faz a boneca com rascunho bem parecido, já a versão final fica muito mais fácil para passar limpo, né? E essa revista eu tomei o cuidado de fazer ela inteira no rascunho. Então, assim, eu só consegui terminar ela nesse nível que eu queria, mesmo sendo uma pessoa que desenha muito devagar, por causa disso, por causa desse rascunho, ó. Aqui tá uma página do lado da outra, tá vendo? Tá bem certinho. Muda algumas coisas, não ficou 100% parecido. Mas, não tem rascunho dessa. Essa que não tem rascunho porque tá no caderno ali, né? Cadê? Aqui, ó. Então, aqui tem da página 5. Ó, isso aqui facilita muito a vida. Até os balãozinhos, ó, eu consegui planejar eles bem direitinho. Então, eu acho que eu só não terminei de surtar, porque isso aqui era uma entrega da Comic Con. E o meu primeiro evento da vida foi a Comic Con. Foi bem difícil, bem difícil. Foi a Comic Con de 2019, antes da pandemia. Então, foi bem desafiador, porque eu não tinha produto nenhum, material nenhum. Era a primeira vez que eu estava fazendo quadrinho. Tinha 1 milhão de coisas para fazer, print, bottom, caneca. Eu levei 3 malas de produto. Então, assim, ter no final das contas um rascunho desse facilitou muito a vida. Ó, tem uma thumbnail aqui atrás desse, ó, que eu precisei repensar. Então, eu devo ter feito aqui de novo. Ó, então, gente, basicamente era isso. Basicamente era isso que eu tinha para passar hoje. Vou passar aqui mais algumas páginas. Ó, tá? Opa, não é dessa página, é dessa anterior aqui. No fim das contas, botando tudo em prática, e quanto mais vocês fizerem, mais prática vocês vão ter, tudo vai ficar mais fácil, sabe? Tudo vai ficar mais facilitado. Vai chegar uma hora que talvez não precise de um rascunho desse, né? A menos que vocês queiram, né? Mas vai chegar uma hora que às vezes vocês vão fazer e não vão pensar muito, quantos quadrinhos tem que ter na página, é grande ou é pequeno? Vai passar essa curva de aprendizado. E o que a gente mais queria, no fim das contas,
com a maratona é que essa curva de aprendizado ficasse menos dolorosa. Porque, querendo ou não, eu sempre morri de vontade de fazer. Mas por estar completamente sozinha, foi muito difícil aprender tudo sozinha. Então, esse, no fim das contas, é o grande objetivo nosso aqui, né? Que é deixar tudo um pouco mais simples. Então, se vocês têm a bagagem teórica, se vocês têm orientação, se vocês treinam para fazer, poxa, alguém auxiliando aqui como imprimir, alguém auxiliando no roteiro, tudo fica mais fácil, no fim das contas. E, graças a Deus, a gente está conseguindo, estamos conseguindo. Pois é. Então, gente, é isso. Vou abrir para perguntas agora de você. Deixa eu só... Fale do requisito. Eu sei que você já falou, mas deixa claro. Verdade. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Peraí. Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui. Vou falar dos requisitos aqui. Então, vamos voltar para o nosso slide aqui. Isso, show. Seguinte, gente, aqui. Nós temos uma entrega para fazer entre o dia 4 e dia 10 do 11, é terça-feira, começa então a partir de terça-feira, a gente vai liberar o formulário. E temos 2 entregas. A primeira, da narrativa visual, que vai ter o rascunho, que eu pedi para vocês, o rascunho de uma página, que é bem nesse molde aqui que eu mostrei das Malvinas, ó. Aqui tem um rascunho de uma página. É isso. E o Heleno pediu para desenhar o personagem, a cabeça, né, do personagem em 9 posições diferentes, sendo de frente, para os lados e para as diagonais, para cima e para baixo, no rascunho, né? Então, basicamente é isso, a nossa primeira entrega. Porém, eu já quero dar um alerta, um alerta spoiler. Comece a fazer rascunhar a revista toda, tá? A gente não vai cobrar agora até o dia 10, mas se você ainda não começou, eu recomendo começar. Eu recomendo muito começar. Helena perguntou sobre a importância da sarjeta. Você diz a sarjeta, você diz a lacuna que tem entre os quadrinhos? Assim, ó. Assim. Que tem a lacunazinha entre os quadrinhos. Nossa, eu não peguei um exemplo bom, né? Aqui, ó. Aqui tem um pouco melhor, ó. Então, a importância da lacuna, ou sarjeta, isso tem vários nomes, né? É para você medir ritmo. Eu falei isso lá na oficina de narrativas visuais. Inclusive, por exemplo, o Rogério, que perdeu outras oficinas, lá no grupo de avisos tem um link com todas as aulas, porque fica tudo gravado. Eu pensando na pobreza, eu também pensei na pobreza primeiro. A sarjeta, credo, gente. Mas isso aqui é para você dar ritmo à história, sabe? Então, assistam a oficina 3, já na narrativa visual, que eu escrevo isso lá, tá? Então, a nossa entrega, então, dia 4, começa a partir do dia 4, rascunho de uma página, fazer o personagem em 9 posições diferentes. Jambo, deixa eu ativar seu som. E aí, Oi. Mas fala. É para eu falar alguma coisa? Você me chamou? Você tá abrindo o microfone? Ah, não, você me invocou e eu apareci. Falou Eu 3 não. vezes. Não. Ok, não. Aí, então vamos lá. Uma página rascunhada, a sua escolha, com tudo. Rascunhando. Rascunho bonito. Rascunho bonito. Assim. Já tem os balões, já tem minimamente o que vai ter dentro do balão. Pode ser à mão, pode ser no digital, do jeito que vocês quiserem. Né? Com layout, com personagem, com texto, com tudo. Uma página bem rascunhadinha assim. E o model sheet, ou as 9 posições, só da cabeça do personagem. Vou botar a figura de novo lá, para quem não viu ainda, do que o Heleno mandou fazer. Tá? E recomendo muito vocês já fazerem a boneca, façam. Recomendo muito que façam. E já comecem a rascunhar o quadrinho inteiro, porque a próxima entrega, dando spoiler, já é o rascunho todo, inclusive a capa. Estamos caminhando para o final, gente. Dia 8 já é a oficina de impressão. Então, estejam preparados, corram. Agora é a hora de sair correndo igual uns doidos. Mas se divirtam também, tá, gente? O medo de não conseguir a tempo é grande.
Pois é, não, o dia 8, Luiz, a oficina vai ser online, né, que nem esse formato, que vai precisar estar presente na mentoria de impressão. Essa não tem como não ser presencial, porque vocês vão começar a imprimir os quadrinhos de vocês. Tá? As datas todas estão lá na programação. Vai lá, João, você quer falar? Pode falar. Quero, sim. Como a aula vai ser gravada, e tem gente que vai assistir mais para frente, né? Aqui a gente já fala a entregável, sim, da nossa maratona. Então, a entregável da nossa maratona pode confundir vocês. Então, prestem bem atenção. No dia 4, a gente vai entregar, do dia 4 ao dia 10, a gente entrega referente à mentoria 2. E agora vamos falar sobre a mentoria 3, que é lá na frente, final de novembro, ok? Sobre a mentoria 3, a entregável dessa oficina vai ser a boneca do quadrinho inteiro. Não precisa da capa ainda. Mas é a entregável do quadrinho inteiro, tá? Então, a boneca inteira. As datas estão lá no site, mas eu posso falar para vocês aqui. A entrega é entre o dia 18 de novembro e 24 de novembro. É a mentoria 3. Vocês ainda vão fazer a mentoria 2 agora, tá? A entregável. Então, é a próxima mentoria. E a publicação vai ser no dia 25. O ranqueamento vai sair no dia 25 de novembro. E aí, depois disso, vão ter as mentorias. No próprio dia 25, até o dia 1º de dezembro. Então, a gente já vai ter a mentoria, ok? Tá claro, pessoal? Dá um joinha aí, uns negocinhos para eu ver se tá tudo certo. Tá. E agora eu que me perdi de vocês, vamos. Show de bola, tá todo mundo dando uma chuva de joinhas. Ótimo. Beleza, gente, é isso. E aí eu acho que a gente já pode encerrar aí. Isso, agora eu vou abrir para as perguntas. Quem tiver pergunta, por favor, levante a mão, que eu vou chamando na mesma ordem de sempre, um a um. Mas já vou me despedir aqui do nosso belíssimo tradutor, Highlander Juliana. Muito obrigada, como sempre, fazendo um ótimo trabalho. E vamos encerrar a gravação também, porque o privilégio de quem está ao vivo é assistir a gravação. Então, para quem está assistindo gravado, um beijo e até a próxima.